som. Ei, isso. Dá sempre um delayzinho de alguns segundos aí entre ligar e funcionar. Quem está feliz aí com Jesus? Aleluia. Levante as mãos para os céus comigo e fala: esta noite, Deus tem algo importante para o meu coração. Então abra o seu coração para Deus. Estenda a mão para a pessoa que está do seu lado e fala: eu te abençoo. Com a graça de Deus, a bênção do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Lembre-se, você não está sozinho. O Salmo 68, versículo 5, a Bíblia diz que Deus é pai de órfãos e juiz das viúvas. Deus faz com que o solitário habite em família. Mas os rebeldes, estes habitarão em terra amaldiçoada, arrasada. Você não vai ser rebelde, você vai ser obediente em nome de Jesus. Amém? Abra comigo Romanos 8, 27. Romanos 8, 27. 28, tá? 28. Romanos 8, 28. Hoje nós vamos falar sobre os 3 aspectos da restauração. Como é que Deus processa a salvação no homem? Quais são os 3 momentos que um ser humano que entrega a vida e o coração para Jesus tem entre a entrega da sua vida para Jesus e chegar ao céu? Como é que se processa tudo isso? Como é que Deus trabalha no meu interior? Quais são os 3 aspectos ou os 3 degraus da restauração de Deus na minha vida? E nós vamos ler as lindas palavras de Paulo em Romanos capítulo 8, 28 a 30. O texto sagrado diz: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Quantos amam a Deus aqui? Aleluia, então é para você. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Até aquilo que você não entende, até aquilo que você acha que foi mal na sua vida. Se você é filho de Deus, se você é herdeiro do Senhor, Deus reverte em bênção para você. Deus vai ter um propósito na sua vida. É muito importante nós entendermos, gente, Deus não se move por chororô. Deus não se move por sentimento nem emoções. Ele tem tudo isso, mas Ele não se move por isso. Ele se move através de propósito. Deus se movimenta através dos seus decretos, do seu propósito, daquilo que Ele planejou para nós. Olha o que diz a continuação: daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus se move por propósito. Deus não se move por choro, Deus não se move por você tentar chamar a atenção dele. Não, irmão. Deus se move por propósito. 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Pode ver que filho aqui está com F maiúsculo. É uma referência a Jesus de Nazaré, a fim de que ele quem? Jesus, seja o primogênito entre muitos irmãos. Esse é o versículo que nós sempre falamos aqui do eterno propósito de Deus. Ter uma grande família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Faz assim com a mãozinha. Deus quer faz assim com a mão, ter uma grande família de muitos filhos semelhantes a Jesus. O versículo que mostra esse propósito geral para todos os homens é isso aqui, Romanos 8, 29. Glória a Deus, está aqui no texto bíblico para nós, comprovando que aquilo que nós estamos falando está na palavra de Deus. E aí o versículo 30, que é a ênfase do que nós vamos falar hoje, o texto diz assim: mas aqueles que Deus predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Amém?
Quem são estes aqui? Os que são chamados segundo o seu propósito. Será que você tem respondido ao chamado de Deus? Você tem vivido a vida que Deus planejou para você? Então, se você tem esse desejo no seu coração de ser um filho de Deus, de ser discípulo de Jesus, você precisa aprender isso. Quais são os 3 aspectos da restauração de Deus na vida do homem? Como é que é esse processo? Será que eu posso ser restaurado? A palavra restaurar significa recuperar algo que foi perdido. Reparar, recuperar, consertar. E um grande teólogo chamado A.W. Tozer, ele já dizia, tudo está torto até que Deus endireite. Amém? Vamos falar junto? Tudo está torto até que Deus endireite. O El Chan falou o contrário, né? Pau que nasce torto, nunca se endireita. Olha como o diabo é sujo, né? Ele quer ir contra aquilo que a Bíblia diz. Através de uma música, todo mundo ouve essas coisas e acha que é verdade. Mas a Bíblia diz o contrário. Tudo que está torto pode ser endireitado, restaurado, transformado pelo poder de Deus. Quantos têm sido restaurados aí por Deus? Quantos têm experimentado a graça e a glória de Jesus sobre a tua vida, sobre o teu coração? Meu irmão, não importa como você chegou aqui nessa noite. Importa o que Deus vai fazer na tua vida nesta noite, em nome de Jesus. Aquilo que Deus começou. Agora abra comigo Filipenses 1:6. Filipenses 1:6. É o versículo que está lá na entrada da igreja. Para que todos entendam que quem entra aqui estão num processo de trabalhar de Deus, de restauração. Ninguém aqui está pronto. Eu e você estamos em obra, estamos em construção. Ninguém aqui plenamente é santo. Somos pecadores redimidos pela graça de Deus. Filipenses 1:6, olha o que diz o texto sagrado. Estou convencido, olha só a convicção do apóstolo Paulo, de que aquele que começou em vós a boa obra, ele há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. Alguém aqui já foi para a glória? Não, a não ser que você tivesse falecido. Aí a Bíblia diz que quem morre em Cristo, seu espírito já está com o Criador, né? Não completo ainda, porque isso só vai acontecer no arrebatamento da igreja, na ressurreição dos santos. Então, irmão, preste atenção no que diz esse versículo. Eu e você tivemos o início de uma obra, estamos num processo onde Deus está trabalhando, outras versões diz aperfeiçoando, e essa ação completa de Deus só vai terminar quando nós estivermos na glória. Os teólogos, né, da fé protestante, da fé reformada, dizem que o ser humano, a história da humanidade se processa em 4 tempos. Eu já falei isso para vocês, mas é importante falar hoje aqui também. Existe a criação de Deus, a queda do homem, a redenção através de Jesus, e o último momento, que é o que Paulo fala aqui em Filipenses 1:6, a glorificação. O dia da volta de Jesus, ou o dia em que nós fomos levados, através da morte física, para Jesus. Então preste atenção, irmãos, todos nós estamos em construção. Amém? Você está satisfeito com a tua vida? Sim ou não? Tomara que não. Porque o Espírito Santo ainda tem muita obra para fazer na sua vida. Amém? Coloca a mãozinha no seu coração e fala comigo, Deus está em obras na minha vida. Meu irmão, por isso tenha paciência com o outro, compreenda o outro, que assim como você é pecador, o outro também é pecador. Ele está em obra, ele está num processo de restauração. Mas quais são os 3 aspectos da restauração de Deus na nossa vida? E um grande especialista chamado Pastor Cote, ele resume os 3 aspectos da restauração do homem em 3 momentos
que eu quero compartilhar com vocês. Amém? Primeiro momento está lá em João capítulo 3, onde a Bíblia diz que é necessário que eu e você venhamos a nascer o quê? De novo. Fala comigo, nascer de novo. Quando Jesus está com Nicodemos, ele diz: Nicodemos, para que você possa ver o reino de Deus, necessário vos é nascer de novo. É o que a Bíblia chama de regeneração. Primeiro aspecto da restauração é eu e você entregarmos a nossa vida e o nosso coração para Jesus. É o que os teólogos chamam de regeneração. Também é conhecido como novo nascimento. Também é chamado pelos crentes como conversão. Fala comigo, regeneração, conversão e novo nascimento. É a mesma coisa. É a mesma coisa, é o mesmo evento poderoso, onde você do fundo do teu coração reconhece a tua pecaminosidade, reconhece a grandeza da salvação através de Jesus, e por livre e espontânea vontade, você declara com a tua boca, crendo que Jesus morreu na cruz do Calvário, no seu lugar, e você crê com o seu coração, conforme diz Romanos 10, que Jesus ressuscitou dentre os mortos. A partir de então, você é salvo. Amém? Quantos regenerados nós temos aqui nessa noite? Enquanto Jesus regenera, Satanás degenera, né? Os degenerados. Os perdidos, né? Não, irmão, Deus quer te salvar, Deus quer te regenerar, te restaurar, te levar ao novo nascimento, a conversão. Esse é o processo de evangelização. Nós ouvimos a palavra, nascemos de novo, passamos por um processo de discipulado e aprendemos a ter um compromisso real com Deus. É quando nós nos despojamos, conforme diz Paulo lá em Efésios 4, 22 a 28, nos despojamos do velho homem, das velhas condutas, dos velhos comportamentos, das obras da carne, e nos revestimos de um novo homem, de uma nova vida, a vida de Jesus de Nazaré. Amém? Quando você olha para a tua vida e olha para trás, houve progresso, houve evolução, houve mudança de vida, transformação real, sim ou não? Se não, você ainda não nasceu de novo, irmão. Porque não tem como nascer de novo sem transformação de vida. É uma troca de valores, é uma troca de procedimentos, que faz jus ao que a Bíblia chama de novo nascimento. É não dar mais o lugar ao diabo na nossa vida, é nos submetermos a Deus, é resistirmos às tentações. Amém? Sujeição a Deus, e não resistência a Deus, mas sim uma aproximação de Deus, onde Deus começa a purificar a tua vida, te quebranta, aí sim pode haver choro. Mas é uma verdadeira conversão, humilhação, quebrantamento, para que Deus seja exaltado através da sua vida. Amém? Será que as pessoas têm visto Jesus em você? De que maneira as pessoas olham para você? Como alguém melhor ou pior? Porque tem crente que, em vez de melhorar, piora a gente. Se torna chato, horrível, terrível, ninguém quer estar perto. É o crente xarope. Deus não te chamou para ser assim. O que Deus falou para Abraão é que tu serás uma bênção. Quem recebe essa palavra, coloca a mão no seu coração e fala: Deus me chamou para, assim como Abraão, ter uma bênção na tua cidade, no teu trabalho, na tua família, irmão. Deus te chamou para ser uma bênção. E assim como ele falou com Abraão em Gênesis 12, versículo 3, para que através de Abraão fossem benditas, abençoadas todas as famílias da terra. Deus quer te abençoar para que você seja uma bênção na vida de muitas pessoas. Será que você tem sido isso? Se quebrantado, se purificado, se convertido de verdade? Vencido as portas de descontrole na tua vida? A ira, a mentira,
o roubo, o engano tem sido deixado de lado. Isso precisa ser fechado, essas portas abertas precisam ser fechadas na sua vida. É o que a Bíblia chama de obras da carne. E no final desse trecho, a Bíblia diz: os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. O céu, não vão para o céu. Se nós não despojarmos dessa vestimenta velha, desse comportamento errado, dessas atitudes equivocadas e nos revestirmos do novo homem, semelhante a Jesus de Nazaré. Amém? Seja maduro, irmão, tenha domínio próprio. O domínio próprio é o fruto do nosso relacionamento com Deus. O próprio pastor Cote, ele nos ensina, nos seus vários livros que eu já li, ele diz: quem não tem domínio próprio tem um demônio próprio, atuando, agindo naquela área da sua vida. Se você tem alguma área de desgoverno, de descontrole, de vício, de compulsão, é porque um demônio está agindo ali para te derrubar, para te destruir, para acabar com você. Está amarrado em nome de Jesus. Ele vai ser derrotado nessa noite, porque você foi regenerado, será regenerado, convertido, nascido de novo em nome de Jesus. Então esse é o primeiro aspecto da restauração. Não tem como Deus te restaurar sem primeiro você não nascer de novo. Nascer de novo, nascer para Deus, para que as portas do reino de Deus se abram para você. Amém? Glória a Deus. Quem quer ir para o céu aí? Quem quer ir para o céu comigo? Do meu lado vai estar a Sofia, do outro lado vai estar a Giovana, Emanuel e Miguel, em nome de Jesus. E atrás de mim vai estar uma multidão da Casa na Rocha. Aleluia! De homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que amaram Jesus, que perseveraram na sua fé, que lutaram contra o pecado, que disseram sim para Jesus. Imagina nós chegando no céu, gente, que festa. Jesus na porta dizendo: vinde benditos de meu Pai, para o lugar que eu vos tenho preparado. Na casa de meu Pai, diz João capítulo 14, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, mas eu estou indo para lá, para o céu, para vos preparar um lugar, para que aonde eu estiver, diz Jesus, vocês estejam comigo também. Mas eu não vou deixar vocês desamparados. No capítulo 14, 15 e 16, eu vos darei um consolador. O Espírito Santo estará convosco até a consumação de todas as coisas. Amém? Quem é regenerado tem o selo da promessa, o selo do Espírito Santo, a qual é a garantia, o penhor. No dia em que Jesus voltar, nós subiremos com Ele, estaremos com Ele para todo sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo aspecto da restauração é a libertação. Fala comigo, libertação. Quem já foi liberto aqui em nome de Jesus? João capítulo 8, 32, qual é esse versículo? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Versículo 36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Aleluia, gente. Quem é livre aqui? Dá glória a Deus. Fala comigo, Senhor, obrigado pela minha libertação. Mas será que você realmente é uma pessoa livre, liberta? Porque tem muitos crentes que ainda não foram libertos das suas mazelas de alma. Libertação é um aconselhamento que nós fazemos ali no gabinete, um aconselhamento específico, de forma inteligente, baseados nos princípios do sacrifício de Jesus, lidando com a história pessoal da pessoa, às vezes geracional ou às vezes até territorial. Pessoal, geracional, porque às vezes uma maldição se propaga através das gerações, de pessoas que estão pecando nos mesmos pecados, nos mesmos erros, nas mesmas falhas, ou então territorial. Uma base territorial foi contaminada.
Libertação é lidar com as culpas. Libertação é lidar com as vergonhas. Libertação é lidar com os traumas, ressentimentos, iniquidades geracionais. Ou então pactos que foram feitos com o inimigo das nossas almas. Nós lemos para os irmãos hoje de manhã, quando nós estávamos falando sobre as armas do inferno contra a família. João 10, 10. O que a Bíblia diz? O ladrão, o diabo, veio para roubar, matar e destruir. Fala comigo, roubar, matar e destruir. Mas aí vem uma vírgula, e é Jesus que está dizendo: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Quem quer a vida abundante de Jesus? Ou você entra na obra do diabo, roubar, matar e destruir, e ele vai roubar você, vai matar você, teus sonhos, projetos, planos, tudo. Roubar, matar e destruir. Ou então você entra no projeto de Deus, que é ter uma vida de qualidade, uma vida abundante, uma vida abençoada em nome de Jesus. Mas para isso você precisa confrontar esses pactos que foram feitos no passado, com o ocultismo, às vezes áreas da sua vida de carnalidade, que é inclinação para o mal, pecados que você não está dando conta de lidar, às vezes vícios, compulsões, dependência de pessoas, dependência emocional, dependência orgânica, dependência sexual. Tem muita gente hoje, eu estava falando sobre isso hoje de manhã, viciada. Tem compulsão em uma série de áreas da vida, inclusive a área sexual. E qual é o objetivo de Deus na libertação? É zerar da tua vida todo o crédito de injustiça que foi acumulado até a data dessa libertação. Amém? Às vezes a pessoa é liberta completamente no ato da conversão. Uma boa parte das pessoas, quando se converte, tem aquela visão maravilhosa da cruz de Cristo, do sacrifício de Jesus, daquilo que Jesus fez, e a partir de então, Deus zera toda a dívida, conserta tudo, e na medida da sua entrega plena e total, rendição total, Deus risca tudo e conserta todas as coisas. Mas tem gente que ainda ao longo da sua vida vai trazendo essas coisas que eu acabei de mencionar para vocês, e não consegue crescer e florescer no Senhor. Porque não foi zerado o crédito de injustiça acumulado, não foi cancelada as acusações satânicas, e às vezes eles continuam tombando, tropeçando nos mesmos pecados, às vezes sofrem perseguições espirituais, tirando uma atmosfera espiritual fértil para Deus na vida dessas pessoas. Elas têm dificuldade de crescer e se desenvolver no Senhor, porque ainda não foram libertas. Fala comigo, regeneração e libertação. Irmão, será que você já deixou Deus tratar as mazelas da tua alma? Será que você já deixou Deus tratar áreas profundas do teu interior? Ou você ainda tem áreas ali que precisam ser curadas, restauradas? Nos procure, irmão, nós estamos aqui para ajudar você. Estamos aqui para ajudar a sua vida, para te ver crescer e florescer no Senhor. Amém? Quem quer crescer e florescer no Senhor? Vocês se lembram que diz o Salmo 1? Versículo 2, ele será como uma árvore plantada junto aos ribeiros de água, cujas folhas não murcham, que dá fruto ao seu tempo, e tudo que ele fizer prosperará. Olha que coisa linda. Irmãos, eu quero ser uma árvore frondosa, cheia de fruto. Você também? Frutos fala de vida transformada, frutos fala de vidas impactadas através da sua vida, frutos fala de uma vida em arrependimento. E folha que não murcha significa um testemunho cristão fiel.
Porque uma árvore plantada perto da água, você pode observar as folhas, são saudáveis, são lindas, são cheias da beleza e da glória de Deus. Eu quero ser uma árvore frondosa plantada junto às águas. As águas aqui podem ser, e geralmente é tratada como um símbolo do Espírito Santo. Mas também águas, muitas vezes, é a palavra de Deus. Deus trabalha com essas duas situações, a sua palavra e o seu Espírito, para nos inserir, nos plantar, nos fazer florescer em Deus. Mas tem gente que não consegue, porque precisa ser liberta. Pastor Cote, que é um dos maiores especialistas em cura interior no Brasil e viaja pelo mundo todo, ele é diretor da maior base missionária de ensino na América Latina. Ele diz que a regeneração desse processo todo de restauração de Deus é como se fosse 10% daquilo que Deus quer fazer em nós. Depois, os outros 10% é a libertação do ser humano, que também é fundamental, como nós aprendemos em João, capítulo 8. Amém? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sois livres. Será que você tem desfrutado da liberdade de Deus? Será que você realmente é livre ou está sendo escravo de algum vício, de alguma compulsão, de algum pecado, de alguma tentação? Tem tropeçado nos mesmos erros, nas mesmas falhas, não tem dado conta? Nos procure, irmão, nós estamos aqui para te auxiliar, para te ajudar, para caminhar com você, te fazer crescer e florescer no Senhor. Amém? Fala comigo, regeneração e libertação. Glória a Deus. E o que nós fazemos aqui na igreja para libertar as pessoas é o que a gente chama de mapeamento espiritual. É um questionáriozinho que você leva para casa, preenche esse questionário, traz para nós mostramos na palavra onde é que estão os erros e falhas, te ensinamos, te mostramos, oramos com você, você faz uma espécie de confissão de vida ali, pedindo perdão ao Senhor pelos pecados cometidos, pelos erros e falhas que têm embaraçado, atrapalhado a sua vida, e aí você tira, elimina da sua vida todo o crédito de injustiça que Satanás está esfregando na tua cara, que às vezes está te deixando culpado, envergonhado, embaraçado, ataviado de crescer e florescer no Senhor. Amém? O que nós fazemos através desse mapeamento inteligente, espiritual, é isso, é uma confissão de vida. Você confessa, você desliga no mundo espiritual e você repreende os demônios que estão atrelados àquele crédito de injustiça, que é um pecado, um erro e uma falha, que precisa ser reconhecido, confessado, abandonado, e você mesmo, nós te levamos a fazer isso, uma confissão, uma renúncia e uma expulsão de qualquer espírito que estiver atrelado àquela iniquidade. Amém? Quem quer ser liberto aí, em nome de Jesus? Glória a Deus. E aí tem o terceiro aspecto da restauração, que é o mais dificultoso. Como eu falei, 10% é regeneração, outros 10% aproximadamente é a libertação, tão importante, né? Claro que o novo nascimento é o mais importante, é o que abre a porta para todo esse processo de restauração, mas logo em seguida, 80%, vem o que o pastor Cote chama de reeducação. Fala comigo, regeneração, libertação e reeducação, que é o que a Bíblia chama de santificação. Na Bíblia não existe a palavra reeducação, mas existe a palavra santificação. Preste atenção, a santificação ela acontece de 3 modos, assim como a salvação. Nós somos santificados em Cristo no ato da confissão, nós estamos nos santificando diariamente diante de Deus, porque queremos ir para o céu, e nós seremos plenamente santificados quando chegarmos lá. Então a santificação é um evento passado, presente e futuro.
Amém? É Deus me santificando, é eu me santificando, e no céu eu serei plenamente santo. 100% santo, só lá no céu. Porque aqui, infelizmente, nós somos pecadores e de vez em quando nós tropeçamos. Sim ou não, irmãos? Ou tem algum aqui santarrão que nunca erra e peca? Se apresente até nós, abençoadíssimo. Não existe, irmãos. E como a falta de entendimento disso nos faz muitas vezes não saber lidar com o outro, nos acharmos melhor que o outro, tratarmos com indiferença o outro, julgarmos o outro e esquecemos muitas vezes que também somos pecadores. Nunca se esqueça, querido, que você é um pecador. Amém? Para Deus, todo ser humano é pecador. A Bíblia diz, Romanos 3:23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. O salário do pecado é a morte, vírgula, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Quem tem Jesus Cristo aí, já está desfrutando da vida eterna, mas ainda nessa vida terrena é pecador. É claro que isso também não pode ser uma muleta, uma desculpa esfarrapada para continuar no erro e falha, no pecado. Eu sou pecador. Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Meu irmão, para com essas desculpas esfarrapadas. Não é porque existe a graça de Deus que eu posso fazer graça com a graça de Deus. Deus não se deixa escarnecer. De Deus não se zomba. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Amém? Hoje nós temos muitos crentes evangélicos fazendo graça com a graça de Deus. É o que o teólogo alemão Dietrich Bonhoeffer, ele tem um livro tremendo chamado Discipulado, ele diz, existem dois tipos de graça. A graça preciosa, que são aqueles que entendem o valor da salvação, da obra de Cristo e da graça de Deus, que transforma a sua vida. Esses desfrutam da graça preciosa. Amém? Quem desfruta da graça preciosa, dá um glória a Deus. Mas existe uma outra graça, segundo ele, que é a graça preciosa, mas a graça barata. Ele chama de graça barata. São aqueles crentes sem vergonhas, que fazem graça com a graça de Deus, que tratam a graça de Deus como algo banal, fútil, e como uma desculpa esfarrapada da salvação, da graça oferecida, fazem graça com Deus e continuam na palhaçada. Fala comigo, está amarrado em nome de Jesus. Lembre-se disso, meu irmão, que a graça da sua vida seja preciosa, como disse Bonhoeffer. Que não seja uma graça barata, uma palhaçada com a graça de Deus, porque Deus está vendo todas as coisas. Hebreus 4:13. Todas as coisas estão patentes e visíveis diante do Criador, aquele da qual nós um dia teremos que prestar conta diante dele. Amém? Coloca a mãozinha no seu coração e fala assim, Senhor, um dia terei que dar conta da minha vida diante de Deus. Irmãos, essa realidade nua e crua e dura deve gerar temor no nosso coração. Amém? Mas pastor, o que é reeducação? O que é a santificação? A reeducação é construir um caráter de obediência em áreas que antigamente tínhamos derrota. Tínhamos o que os especialistas chamam de história de pecados. A reeducação, ela é espiritual, pode ser uma reeducação também na área sexual, e pode ser uma reeducação também na área vocacional. É Deus reintegrando a sua personalidade, te trazendo de volta a ideia original lá do Gênesis, te fazendo a imagem e semelhança de Deus. Amém? Os teólogos dizem que
Os seres humanos, né, a partir de Adão, depois de pecarem, tiveram a imagem de Deus não totalmente perdida, mas ofuscada, obscurecida, entenebrecida por causa do pecado. Mas nós podemos resgatar essa imagem através de um relacionamento com Jesus. Amém? Através da obra do Espírito Santo, eu e você podemos trazer de volta a imagem e semelhança de Deus nas nossas vidas. Amém? Quem quer ser parecido com Jesus? Nós lemos ali em Romanos capítulo 8, reeducação é isso. É um desengessamento da alma em relação às estruturas e sofismas que são enganos emocionais, morais, racionais. É mudança de hábitos, é mudança de comportamento, é abandono de vícios. Amém? E para isso nós precisamos do estilo de vida de Jesus. Lembre-se do que Jesus disse: aquele que quer ser meu discípulo, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e então siga-me. Hoje a maioria das pessoas não quer isso, quer Jesus, mas não quer tomar a cruz, não quer negar a si mesmo, muito menos seguir o exemplo de Jesus. Amém? Essa reeducação ela é feita em 3 momentos. Preste atenção, o primeiro momento é aprender a desaprender. Como assim, pastor? Aprender a desaprender. Significa eliminar argumentos contrários à sabedoria de Deus, que afetam a nossa alma, que às vezes nós recebemos. Às vezes dos nossos pais, às vezes do mundo lá fora, da mídia, ideologias falsas, posturas erradas. É o que a Bíblia chama de auto-engano. Ou então as feridas da alma, raciocínios malignos, fortalezas na mente, pensamentos de intolerância, violência, amargura, sarcasmo, desprezo, isolamento, inferioridade. Quantos e quantos crentes com espírito de coitadinho, sentimentos de inferioridade, ou então o contrário, crentes soberbos, arrogantes, orgulhosos, que ainda não passaram pela cruz, porque a cruz humilha, a cruz quebranta. Meu irmão, se você quer ser salvo, você só entra no reino de Deus de joelho, quebrantado, humilde diante do Senhor. Ou então se apegando à religiosidade e não ao estilo de vida de Jesus. Jesus não veio trazer religião, Jesus veio trazer um novo estilo de vida aos seres humanos. Amém? Chamar a vida de Jesus, né, de mais uma religião chamada cristianismo, é rebaixar aquilo que Jesus veio fazer nessa terra. Um estilo de vida novo, diferente para mim e para você. Amém? Aprendendo a desaprender é o primeiro momento dessa reeducação, também conhecido como santificação. Segundo, aprender a reaprender. Fala comigo, aprender a reaprender. Ou seja, estar aberto ao novo de Deus. Nós cantamos isso hoje. Eu quero viver algo novo. Quantos querem viver algo novo do Senhor? Então deixe as coisas velhas, irmãos, conceitos, valores que nos atrapalham na vida cristã. A essência desse aprender e reaprender é o quebrantamento, é aprender de novo. Isso requer paciência, diligência, humildade. É a capacidade de ser corrigido, não ser dodói. Tem muito crente que é dodói. O pastor fala qualquer coisinha, e olha que eu falo com jeitinho, com cuidado, com amor. Se tem uma coisa que vocês têm, é um pastor polido. Sim ou não, irmãos? Falo com todo jeitinho, mas tem gente que ainda se ofende. Não aceita. Não tem um espírito de quebrantamento. Não aceita a correção. Isso tudo é um processo de Deus na nossa vida. Deus usa pessoas para nos confrontar. Fala comigo, Deus usa pessoas para nos confrontar. Às vezes é um irmão da igreja, às vezes é o pastor, às vezes é até nossos filhos, irmãos. E principalmente quem?
o nosso cônjuge. E como é difícil isso. Quando você é exposto, quando você é confrontado, será que você tem um coração de aprendiz, um coração de alguém que se corrige, que se conserta, que se deixa transformar, moldar, aprendendo a reaprender? Amém? Será que você valoriza o outro? O livro de Provérbios diz: leal é a ferida daquele que ama. Nós precisamos falar a verdade em amor. Falar só a verdade sem amor vai dar BO. Ter só o amor sem a verdade é passar a mão em coisa errada. Está errado também. Quem ama, fala a verdade em amor. Gálatas 6 diz assim: irmãos, se vocês verem algum irmão tropeçando, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de docilidade, de brandura. E você que está de pé, cuide para que não caia. Amém? Quantos estão de pé aqui? Dão glória a Deus. Meu irmão, se você está de pé, é porque a graça de Deus está te sustentando de pé. Se Deus tirar a mãozinha, você tropeça. Se Deus puxar o tapete, Deus mostra as tuas vergonhas. Porque lembre-se, você é um pecador. Regenerado hoje, transformado, arrependido, glória a Deus. Mas se lembre-se, aquele que está de pé, cuidado para que não caia. E quando vê alguém errar, corrija o outro com espírito de docilidade, de brandura, de amor, falando a verdade em amor. E por último, irmãos, para nós encerrarmos, dentro dessa reeducação, além de aprender a desaprender, além de aprender a reaprender, nós precisamos aprender a aprender sempre. Fala comigo, eu preciso aprender sempre. Será que você está buscando a Deus sempre? Ou quando você vem na igreja, no culto, o pastor começa a falar, isso eu já sei. Algum irmão, de repente, é usado por Deus para falar algo para você, você dá uma de bonzão e desfaz o irmão. Irmão, você tem que ter esse coração de aprender sempre. Nós podemos aprender com os animais, nós podemos aprender com a natureza, sim ou não, irmãos? Nós podemos aprender com uma criança, com um bebê. Nós podemos aprender com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, com a nossa família, com aquele familiar que você não gosta. Às vezes Deus pode usar ele na sua vida. Aquele irmão que de repente vai ser tomado pelo Espírito Santo. Aprenda sempre, abra o seu coração para o aprendizado. Você pode aprender humildemente abrindo um livro. Aprender tudo que às vezes a pessoa demorou a vida toda para aprender. Você lê um livro e aprende ali. E adquire sabedoria. Você aprende lendo a Bíblia, você aprende orando, você aprende adorando, você aprende jejuando. Esse é o estilo de vida de Jesus, um estilo de vida de humildade, de disciplina e de sabedoria preservados, amém? Hoje o brasileiro perde 5 horas e meia em redes sociais, irmãos, e não lê um livro por semana. O brasileiro lê em média um livro por ano. E geralmente não é nem livro, é jornal, é gibi. Os americanos leem 11 livros por ano. E os europeus, 17 livros por ano. Não é à toa que eles estão lá na frente da gente. Aprender sempre. Aprender de tudo. De todos, demonstrar gratidão quando alguém te ensina alguma coisa, é crescer na graça, no conhecimento de Cristo, é extrair as mais preciosas lições de fontes às vezes que os outros desprezam, mas você vai valorizar, amém? Fala comigo, aprender a aprender sempre. Cuidado com a síndrome da maturidade. Pastor, o que é isso? É aquela pessoa que acha que é madura
e que já sabe tudo. Síndrome da maturidade. Não, neófito é você. Eu já. Síndrome da maturidade. Achar que já sabe tudo, irmão. Nem as maiores mentes, mais brilhantes que esse mundo já viu. Uma delas disse que uma das coisas que ele aprendeu é que ele não sabia nada. Amém? Sempre tem algo novo para você aprender. Olha o que diz Eclesiastes 4:13. Não, Salomão diz isso. Em Eclesiastes 4:13, melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e insensato, que não se deixa corrigir. Vou repetir. Melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e insensato, que não se deixa corrigir. Será que você é um teimoso? Uma pessoa de dura servir, de coração duro, irmão? Lembre-se, para que sejamos restaurados, precisamos ser reeducados. Amém? Quem quer ser reeducado pelo Espírito Santo? Quem quer ser reeducado através de pessoas? Irmãos, graças a Deus, você está numa igreja bíblica, de homens e mulheres tementes ao Senhor. Eu agradeço a Deus, pelo pastor Rio, dos nossos companheiros aqui de ministério, o PC, o Rafa, homens sábios, homens forjados na bigorna do Senhor, outros que Deus vai levantar aqui no meio, em nome de Jesus, pessoas sérias com Deus. Irmão, dá glória a Deus pela igreja que você está. A maioria das igrejas é só oba-oba, é só evento para lá e para cá, e puro vento. Não tem substância, não tem fundamento. A nossa igreja pode até ainda não ser tão grande, mas ela está sendo bem fundamentada. Em nome de Jesus. Desde o título que Deus me deu, Casa na Rocha. Casa na Rocha. E não só isso, a missão dessa igreja, que Cristo seja o centro. Que a palavra de Deus seja o fundamento. E nós nos dedicaremos aos relacionamentos. Quando eu falo relacionamento, é uma palavra abrangente. Relacionamento com Deus, relacionamento com os nossos familiares, relacionamento com os nossos irmãos, relacionamento com o mundo perdido que ainda não conhece a Deus e que através de nós vai conhecer em nome de Jesus. Amém? Quem quer ser abençoado e ser uma bênção? Lembre-se desses três processos, três aspectos da restauração. Primeiro, regeneração. Fala comigo, regeneração. Que é igual a outras duas palavras. Quais são elas? Aspecto da restauração, qual é? Reeducação. Quem quer ser reeducado por Jesus, pelo Espírito Santo, pelos nossos irmãos, pela sua igreja, pelo seu cônjuge? Todos nós queremos, louvado seja o nome do Senhor. Qual é o que dá mais trabalho? É a libertação? É o novo nascimento? Qual é o que dá mais trabalho? A reeducação, que é igual na Bíblia a qual palavra, irmãos? Santificação. Glória a Deus. Quem quer ser santo aqui, como santo é o nosso Senhor? Não é santarrão. Santarrão é aquele que está cheio de pecado e acha que é melhor que Deus. Quer julgar os outros, entrar no trono de juízo de Deus. Santarrão não vai para o céu, irmão. Estou falando de pessoas santas. Santas são pessoas que não são perfeitas do ponto de vista humano, mas que estão caminhando ao aperfeiçoamento pelo Espírito Santo. Reconhece que são pecadoras e pela graça de Deus foram transformadas através do Evangelho de Jesus e deixam o Espírito Santo trabalhar no seu interior. Amém? Coloque-se de pé, meu irmão, nós vamos ouvir uma canção agora. Os meninos vão botar lá para nós, uma canção muito linda que eu aprendi em 2001. Cadê?
Os meninos? Manuel, tá aí? Ajuda nós lá, filhão. Ela se chama... Eu vou pegar o violão e cantar, que é melhor. Eu me encontrei com Jesus, tá? Resume tudo aquilo que nós falamos hoje. Filho, libera o violão aí, tá? Nós vamos estar colocando a música também. Se você souber, cante comigo. Aleluia, Senhor. Olha o que diz essa música. Eu me encontrei com Jesus e sua luz encheu o meu ser e me curou e me lavou com seu poder. De novo eu me encontrei. Eu me encontrei com Jesus e sua luz encheu o meu ser e me curou e me lavou com seu poder. Levante as mãos e declare: agora livre estou, completamente sarado. Agora livre estou, pois seu amor me encontrou, encheu o meu ser. Agora livre estou, completamente sarado. Agora livre estou, pois seu amor me encontrou e encheu o meu ser, pois seu amor me encontrou e encheu o meu ser. Levante as mãos para os céus comigo. Que o Senhor te abençoe desde Sião, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor te encha de paz, que essa paz que excede todo entendimento venha sobre a tua casa, sobre a tua família, que você seja regenerado pelo poder de Deus, que você seja liberto pela unção de Jesus de Nazaré, aleluia, e que você seja reeducado pelo Espírito Santo de Deus, santificado por Ele, transformado pelo seu poder, Senhor. Senhor, nós nos colocamos aqui diante da Tua presença, Pai, para que o Senhor venha nos regenerar, para que o Senhor venha nos libertar de todas as mazelas do passado, seja de ordem pessoal, seja de ordem geracional ou territorial. Senhor, quebra todas as maldições, quebra, Pai, toda herança maldita, Senhor, quebra todo o poder do pecado, todos os créditos de injustiça, todas as ofensas sejam colocadas sob a cruz de Cristo, e aquele que nos salvou venha transformar as nossas vidas, as nossas casas, as nossas famílias, Pai, em nome de Jesus. Que você seja lavado pelo sangue do Cordeiro imolado, que você seja purificado pelo sangue de Jesus, aleluia. Que o Senhor mantenha íntegros e irrepreensíveis o teu corpo,
a tua alma, o teu espírito, até a volta de Jesus de Nazaré. Amém? Quantos querem ser restaurados plenamente pelo Senhor? Lembre-se, aquele que começou em vós a boa obra, Ele há de aperfeiçoá-la até o dia de Jesus Cristo. Amém? Vira para a pessoa que está do seu lado e fala: tenha paciência, eu estou em obras, e você também, em nome de Jesus. Amém, queridos? Que Deus te abençoe. Essa palavra vai estar disponível nas nossas redes sociais. Manda, multiplica aí através do seu... Usa a internet para a glória de Deus, amém? Que Deus te abençoe, vai na graça e na paz do Senhor. Você precisar de oração, alguma coisa, vem aqui na frente, nós estaremos orando por você.